muito em breve. Então, eu quero, na pessoa do presidente dos trabalhos, cumprimentar a todos, não só os da mesa, mas como também os da plateia. E é interessante que quis o destino que fosse em Minas Gerais a última audiência pública dessa PEC que marca, eu acho que é um dos mais importantes passos na modernização, se não o primeiro, da administração tributária brasileira, que foi em Minas que temos o maior registro da insurgência do povo contra uma cobrança de imposto, né? A Inconfidência Mineira foi exatamente a revolta da classe média, na época, contra a cobrança constante de imposto, que, àquela época, servia tão somente ao rei. Então, com a República, acho que lá na Constituição de 91, se não me engano, 1991, começou-se a ter iniciar um desenho da administração tributária voltada para o Estado. Mas, de lá para cá, desde a primeira Constituição republicana, poucos passos foram dados para que realmente essa administração tributária fosse voltada para o povo, para o Estado, e não para os governos, né? Se a gente analisar a história do tributo brasileiro, a gente vai ver que quase nada ou nada foi feito para que a administração tributária tivesse efetivamente a serviço do povo e não a serviço dos governos. E a FENAFISCO vem debatendo isso, como você lembrou, a PEC já tem quase 7 anos, mas nós na FENAFISCO vamos discutindo isso desde o início deste século, né? E não há um evento da FENAFISCO, congresso, plenária, que a gente não tenha, pelo menos, uma palestra acerca desse novo desenho que a gente deseja, almeja para a administração tributária brasileira. E eu acho que essa PEC ela vem exatamente acalentar esse sonho de todos esses que operam o tributo no Brasil, de ter uma administração tributária voltada para o Estado, voltada para o povo, que faça justiça social. Essa é a função do tributo. O tributo começou a existir no Estado moderno para servir ao povo, não para servir aos governos. Não para que haja isenções, benefícios fiscais para agradar aos amigos dos que estão no governo de plantão. E, para não me alongar, que essa é a sexta, muita coisa já foi dita e muita coisa haverá de ser dita ainda. Eu quero deixar espaço para que muita coisa ainda seja dita. Eu quero encerrar minhas palavras desejando luz, né, ao nosso relator da PEC e também luz aos deputados para que aprovem o relatório. E depois iremos iniciar uma nova e não menos árdua batalha, que é de ver a aprovação da PEC no plenário da Câmara e do Senado. E aí sim, iremos iniciar outras jornadas, desta vez não tão unidos, cada um cuidando da sua própria brasa, para que façamos as leis orgânicas nos estados, no município e na federação. Muito obrigado e desejo a todos um bom trabalho. Obrigado, doutor Lúcio Roberto, pelas suas explanações. E gostaríamos de, neste momento, ouvir, em nome da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, AFENG, mas representando aqui a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, doutor Eduardo de Souza Assis. Com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Acho que está prendendo aí. Ótimo. Gostaria de cumprimentar o deputado Bernardo Santana e também o deputado Wellington Prado, responsáveis pela essa audiência pública em nosso Estado, nas pessoas de quem eu cumprimento os demais componentes dessa mesa e as demais autoridades e presentes a esta audiência. Inicialmente, eu agradeço a deferência do convite feito à FEBRAFIT, que é a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, entidade que representa todos os auditores fiscais estaduais filiados
as diversas associações nos estados dessa nação, como é o caso da AFENG, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, da qual sou atualmente o diretor vice-presidente e a que representa os auditores fiscais dessa unidade federada. A abertura para o debate sobre a PEC 186 é de vital importância se considerarmos a premente necessidade de buscarmos a segurança e independência das instituições, em especial daquelas instituições que representam um poder de Estado. No caso da PEC 186, estamos falando do poder de polícia fiscal. É primordial que discutamos sobre o futuro que queremos para o nosso país. E este debate passa necessariamente pelo grau de comprometimento financeiro do Estado, que carrega recursos mediante a tributação e promove esse exercício através de suas instituições. Contudo, senhor presidente, devemos ressaltar que, diferentemente do entendimento de alguns, essa PEC não tem as prerrogativas de uma lei orgânica. Ela cria, isso sim, a obrigação para que os estados, o Distrito Federal, os municípios e a União, num determinado tempo, editem cada qual a sua própria lei orgânica que vai organizar as atividades da administração tributária, notadamente o fisco. Ou seja, após a aprovação da PEC, que introduz os parágrafos 13 e 14 no artigo 37 da Constituição Federal, o governo federal deverá aprovar uma lei complementar contendo as normas gerais que irão orientar as leis orgânicas para os entes federados. Lembro que alguns estados estão na vanguarda nessa questão. É o caso do Rio Grande do Sul e do Pará, ambos já possuidores de suas respectivas leis orgânicas da administração tributária. Assim, mister se faz a participação política ativa na consecução desse objetivo e no cumprimento do mandamento constitucional. E mais, as leis orgânicas que advirão dessa PEC transcendem o poder regulador advindo do poder de polícia fiscal. Elas transitam na direção da tão almejada justiça fiscal, na mais ampla concepção dessas palavras. Em recente participação em audiência realizada na Comissão Especial da PEC 186/2007 na Câmara Federal, o presidente da FEBRAFIT, Roberto Kupski, ressaltou que a autonomia da administração tributária trará justiça fiscal, garantias e prerrogativas definidas em lei para o exercício da função, e que espera a aprovação da matéria no plenário da Casa ainda neste ano. Por fim, frisou que a entidade defende a fiscalização preventiva, o concurso público para ingresso à carreira e a educação fiscal como ferramenta de conscientização dos tributos e das receitas públicas. Este ano, senhor presidente, comemoramos os 10 anos da aprovação da Emenda Constitucional 42/2003, que incluiu a administração tributária como uma atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores concursados. Estamos, portanto, em um momento singular, propício para a aprovação da Lei Orgânica do Fisco. É preciso dar concretude ao fundamento constitucional disposto no inciso 22 do artigo 37 da Constituição Federal. Por fim, eu agradeço mais uma vez a honra do convite e peço, senhor presidente, que o assunto seja tratado com a máxima celeridade. Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. Eu agradeço a todos que se manifestaram aqui nesse momento até agora. E o doutor Joelson Dias me disse que preferia falar no momento de uma discussão de mérito jurídico mais concentrado, quando também ouviremos a doutora Sara Campos, né, advogada da entidade. Eu gostaria de informar aqui que nós teremos, que falarão também, o doutor Afonso Ligório de Faria, que é o nosso presidente do Sindifisco, não, perdão, que é o nosso presidente da Anfip, é o nosso vice-presidente da Anfip, que falarão também o presidente do Sindifisco de Minas Gerais, Dr. Lindolfo Fernando de Castro. Falarão também aqui o Dr. Marcos Ribeiro Botelho, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Nós teremos também as palavras do doutor Hugo René de Souza, diretor da FEBRAFISCO, do doutor Runadir Gonçalves Júnior, da ACEMINAS, e também diretor regional da Sinfase, diretor-secretário do FEBRAFISCO, e do doutor Afonso Ligório, já disse, e do doutor Eduardo de Souza Maia, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais. Então, gostaríamos de ter uma mesa maior aqui para poder recebê-los a todos. Então, eu peço escusas aí em nome da nossa comissão, mas vamos ouvir a todos com a maior atenção aqui do nosso microfone, que também está disponível aqui no plenário. Peço, mais uma vez, desculpas por não ter a mesa do tamanho suficiente que gostaríamos de ter para tê-los todos aqui, né? De uma forma mais confortável. Então, eu gostaria de iniciar com as palavras do nosso presidente do Sindifisco Minas Gerais, doutor Lindolfo Fernandes de Castro. Bom dia a todos e a todas. Quero também cumprimentar a mesa e dizer da importância dessa matéria e dessa PEC. É uma discussão que transcende, ela vai na linha da discussão de modelo de Estado, que Estado que queremos. Quer dizer, na realidade, uma PEC para gozar do mínimo de autonomia à administração tributária, uma administração tributária que tem um principal problema, que é a interferência do poder político e econômico, tá? E que tem, num país que uma sonegação fiscal e a informalidade girando em torno de quase 40%, tá? Dívidas ativas nas 3 esferas incobráveis. Quer dizer, os problemas são vários. São vários. E é importante dizer que, na realidade, a gente, apesar do Congresso ele ter um quadro, quer dizer, muito maior de representantes do poder econômico, nós entendemos que essa PEC também não é contra o poder econômico. É uma PEC, quer dizer, para gozar de um pouco de autonomia, e isso é importante para o bom contribuinte, que é a questão, quando você combate a sonegação, você reduz a concorrência desleal, quer dizer, e você procura, quer dizer, ter mais justiça fiscal e tributária. Tá? É importante também essa PEC, no sentido da gente buscar também para tornar o nosso sistema tributário mais justo. Nós hoje temos uma carga tributária onde 75% dessa carga tributária recai sobre consumo e mão de obra, tá? Sendo que 50% é sobre consumo. Consumo, todos nós sabemos, que é um tributo indireto e regressivo. Indireto, porque quem banca é o consumidor, é o trabalhador na ponta. Indireta, porque, aliás, é regressiva, porque paga mais quem ganha menos. Recentemente, o IPEA divulgou um estudo onde mostra que o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele gasta 54% da renda dele com tributos. Quer dizer, é preciso, quer dizer, que a gente busque tornar esse sistema tributário mais justo. E o Sindifisco de Minas Gerais tem feito esse trabalho. Temos buscado não só trabalhar nas lutas, questão das lutas corporativas, mas uma luta de um debate com a sociedade, um debate com os trabalhadores, com os movimentos sociais, no sentido de que eles têm que fazer parte dessa luta. Se nós não conseguirmos mobilizar a sociedade para a gente ter um sistema tributário mais justo, dificilmente nós seremos valorizados. Fiscal que tira dinheiro de pobre para dar para rico não vai ser valorizado. Acho que nós temos que buscar um sistema tributário mais justo,
a gente ter uma regra melhor para a questão dos benefícios fiscais. Na realidade, muitos desses benefícios fiscais é desperdício de dinheiro público. Quer dizer, então, os problemas são muitos. São muitos. Quer dizer, é lamentável, por exemplo, um caso que a gente cita da tributação em Minas Gerais, enquanto, às vezes, você tem bens supérfluos que não paga nada de tributo, energia elétrica chegar a 46% de ICMS, aqui no caso de Minas Gerais. É 46% por quê? Porque ela é por dentro. Você embute o tributo. E isso, quer dizer, por que se faz isso? É porque os grandes acabam se organizando e não pagam quase nada, e o trabalhador, muitas vezes, não se organiza e paga a conta. Então, essa PEC, ela vem nesse sentido, eu acho, quer dizer, não é... A gente acredita que, apesar de ter bastante, de ser uma correlação de força desigual no Congresso, o poder econômico não deve entender isso, né, como ameaça, e sim como uma parceria do fisco com relação ao bom contribuinte, aquele que paga em dia seus tributos. Sabe? E é isso que eu gostaria de deixar a mensagem e dizer aqui também que eu acho que quanto mais rápido for isso, melhor será para a sociedade, no sentido da gente estar buscando uma fiscalização mais aparelhada, combatendo a sonegação e, com isso, a concorrência desleal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lindolfo. E gostaríamos de convidar o doutor Marcos Vinícius da Silva, presidente do Sinfaz, para suas considerações. Bom, então, depois voltamos ao presidente. Vamos aqui ao Marcos Ribeiro Botelho, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Dr. Marcos Ribeiro Botelho, nós gostaríamos de convidá-lo para ouvir as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Sinat, eu cumprimento os deputados aqui presentes e os colegas do Fisco Municipal, Estadual e Federal. Eu vou precisar passar alguns slides. O Henrique vai me ajudar. Por favor, Henrique. A Auditoria Fiscal do Trabalho é parte integrante do Fisco Federal. E o nosso trabalho começa com a formalização do vínculo empregatício. Henrique, você vai fazer o seguinte agora. Deixa eu só te ajudar um momentinho. De 2003 a 2012, a gente formalizou, em média, 613 mil postos de trabalho. Pode passar, Henrique. Após a regularização desse vínculo, a gente verifica os salários dos trabalhadores. Se atende o piso da categoria, questão de horas extras, adicionais de salubridade, periculosidade, adicional noturno. Por favor, Henrique. Regulares os salários, a gente verifica o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e lança os débitos, se necessário. Por favor, Henrique. O recolhimento espontâneo de 2007 a 2012, em média, 60,36 bilhões por ano. Próximo. E sob a ação fiscal, recolhemos, em média, 1,32 bilhões por ano. Além do fundo de garantia, a gente tem a contribuição social, que são os 10% que os empregadores depositam nos cofres da União quando dispensam os empregados sem justa causa. Pode, Henrique. São, em média, 2,45 bilhões por ano. E o impacto... Pode ir, Henrique. A repercussão da formalização do vínculo, né, na contribuição previdenciária é enorme. Se todos os empregados, os 613 mil, fossem registrados em empresas contribuintes
pelo Simples, seriam 4,33 bilhões por ano. Se todos estivessem no não Simples, 17,71 bilhões por ano de reflexo em contribuição tributária, contribuição previdenciária. Quantas análises de acidente de trabalho? Pode, Henrique. De 2009 a junho de 2013, foram analisados 8.891 acidentes de trabalho. Esses relatórios são encaminhados para a AGU, que em 2.952 oportunidades ingressaram com uma ação regressiva. Dessas ações, já foram recuperados 147,5 milhões para os cofres da União, e a expectativa é de recuperação de mais 586 milhões. Em termos de multas administrativas, nós estamos arrecadando, em média, Henrique, de 2009 a agosto de 2013, em média, 201,6 milhões por ano. Quanto às ações de segurança ao trabalho, a gente não tem uma arrecadação. A gente tem uma economia para os cofres públicos, já que as ações fiscais... Pode passar, Henrique, direto. Foram 111.261 notificações por ano. 68 mil autuações por ano. Embargos e interdições, 4.882 embargos ou interdições, que vai trazer uma economia de bilhões aos cofres públicos. Por quê? Deixamos de arcar com benefícios previdenciários, aposentadorias, auxílios acidentes, auxílios doença. Deixamos de gastar bilhões com tratamento dos acidentados no SUS. E também a questão da reabilitação profissional. Outros 2 trabalhos nossos, em que não temos uma arrecadação direta, mas que é mais um resultado social, seria a erradicação do trabalho escravo. São, em média, 311 ações fiscais por ano. Foram 4.120 autuações por ano. E resgatamos, em média, 2.860 trabalhadores por ano. E outra questão também importante, de cunho social, é a erradicação do trabalho infantil. De 2009 a 2012, foram 4.745 ações por ano, foram afastados do trabalho infantil 6.809 jovens por ano. Por que essa PEC é importante? Principalmente para a Auditoria Fiscal do Trabalho, referente à questão funcional. A gente tem muita interferência, tanto interna como externa, quando se trata de embargos e interdições, e também referente ao trabalho escravo. Importante por causa da promoção da justiça fiscal e social, e também para o fortalecimento dos fiscos federal, municipal e estadual. Agradeço a atenção, espero ter contribuído, deputados, de alguma forma aí. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Marcos Ribeiro Botelho, dizendo que contribuiu bastante, sim, e também vamos levar esta apresentação, que foi uma apresentação muito objetiva, mas, ao mesmo tempo, muito profunda a respeito da importância da PEC em discussão. Gostaria de, na oportunidade, convidar o doutor Afonso Ligório de Faria, que é o vice-presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado Bernardo Vasconcelos e não poderia deixar de estender o meu abraço ao caro deputado José Santana de Vasconcelos, que serviu Minas Gerais na Câmara Federal por vários mandatos. Obrigado, obrigado, presidente. A Anfip defende, com todas as suas forças políticas, a PEC 186/2007. Nós entendemos que a PEC abre um caminho muito importante para uma legislação infraconstitucional em que se estabelece
uma regulação, uma garantia técnica e jurídica para toda a fiscalização federal, municipal e estadual e do Distrito Federal. Nós todos, auditores fiscais, e que labutamos também outras carreiras da área tributária, nós estamos em trincheiras diferentes. Mas um dos palestrantes disse, a causa é única. A causa é transformar o país num país mais igualitário, mais transparente e mais justo. E nós não defendemos só prerrogativas para a fiscalização. Nós temos direitos e temos deveres. Temos compromisso com o Estado, somos funcionários do Estado. Uma tarefa típica de Estado. Então, a Anfip acha que, com a formalização da PEC, aprovação da PEC 186, nós estaremos criando a defesa do interesse público. Nós estaremos criando a proteção social, as condições para a proteção social, para melhor educação, para melhor saúde, melhor segurança pública. E eu queria fazer um registro aqui, que, conforme a proposição do autor, entendemos que tal reforma é respaldada na necessidade de possibilitar a aplicação plena da previsão constitucional responsável por estabelecer que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios são atividades essenciais ao funcionamento do Estado e serão exercidas por servidores especiais. Queremos registrar também que a administração tributária ela se compõe da fiscalização, da tributação, da arrecadação e das informações econômicas fiscais. Todas integradas possibilitam uma administração tributária segura, uma administração tributária eficiente. Queremos também dizer que não defendemos uma fiscalização, um Estado dentro do Estado, mas queremos reforçar que a concessão da autonomia às administrações tributárias do país não implicará em criação de órgãos autônomos e desvinculados da estrutura executiva dos governos federal, estadual, distrital e municipal. Isso porque o Estado é uno. Admite-se a fragmentação de suas atividades apenas para a melhoria na desenvoltura das ações administrativas necessárias para o fomento dos interesses soberanos. Reconhece-se, assim, a instrumentalidade da atividade administrativa e, por consequência, da administração pública. Isso implica dizer que não haverá nenhuma revogação do poder público ou dizimação se os fiscos obtiverem autonomia administrativa, orçamentária e financeira, uma vez que o poder estatal, soberano e indivisível, não será afastado em momento algum. Aos fiscos não será atribuída natureza de atividade afastada ou acima da supervisão e submissão às políticas públicas governamentais, mesmo porque as normas que regulam a estrutura administrativa brasileira não prevêem nenhum órgão, seja administração direta ou indireta, localizado fora da estrutura administrativa e sem qualquer sugestão às regras do direito público. Nós, auditores fiscais da Receita Federal, especialmente os oriundos da Previdência Social, temos uma grande preocupação com o aposentado e o pensionista desse país. Na hora de se falar em déficit, o governo não observa as desonerações sem critério. É até paradoxal. Quando se fala que a Previdência Social dá déficit, aparece um monte de desonerações, uma série de desonerações e de isenções fiscais, como clubes de futebol. Nós temos a isenção do empregador rural. Nós temos agora as desonerações por segmento, mas, às vezes, sem nenhum critério. A gente, analisando as leis e os instrumentos de desoneração fiscal, vemos que não há critério. Na mesma medida provisória, se inclui vários segmentos, vários produtos de um segmento, quando se acha também inserido um outro que não tem nada a ver com aquele segmento. Então, nós estamos defendendo também aqui a justiça social com relação ao aposentado e pensionista. Que ele não seja culpado pelas agruras do país. A aposentadoria previdenciária, ela tem um mérito, ela tem uma fonte, que é o trabalho. Ela não é a premiação
ou resgate de pobreza através de doação. As pessoas que construíram o país, a Previdência Social instalada no país em 1933, pessoas que contribuíram 40, 50 anos, hoje estão sendo pichadas como responsáveis pelos desequilíbrios das contas públicas. E a